O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra São Marcos Evangelista e é bonito olhar para a igreja e ver que a nossa tradição foi guardada no coração de homens e de mulheres nos primeiros séculos e foi transmitida de forma fiel até nós nos dias de hoje. É inexplicável entender que os registros dos primeiros apóstolos foram guardados com tanto amor pela comunidade dos primeiros cristãos, guardados de fato como palavra de Cristo, como nós acabamos de dizer, palavra de salvação. E de uma certa forma cumpre-se o mandato de Jesus, ide por todo o mundo. Esse mandato ele é atemporal, ele não tem data fixa, para nem começar nem terminar. Começou na verdade com o chamamento do próprio Cristo, o envio do Cristo. E hoje a igreja continua vivendo, bebendo, tocando e experimentando essa mesma graça. E graça que hoje chega até mim, chega até você. E nós estamos aqui por causa desse Evangelho. E bendito seja Deus pela vida de São Marcos no dia de hoje. Bendito seja Deus por essa experiência que nós temos. Olha a experiência dos primeiros de envio. O Senhor dizia, aos discípulos: vocês vão no meu nome, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão impor as mãos sobre os doentes, vão falar em novas línguas. O Senhor dizia que a evangelização, o anúncio do Evangelho seria acompanhado de sinais. E os sinais nada mais são do que uma testemunha concreta daquilo que se anunciava, ou melhor, de quem se anunciava: Jesus Cristo. Se eu e você estamos aqui para pedir por cura, para pedir por libertação nessa Santa Missa, é porque nós acreditamos em Jesus, é porque nós confiamos nele e estamos vindo à fonte, a fonte do Evangelho, a fonte da igreja, para buscar tais graças. Não foi para isso que você veio? Para rezar essa missa? Também nas intenções de pedir a cura, a libertação, se não de si mesmo, de alguém ou por alguém. É por isso que nós estamos aqui, para rezar, pedindo ao Senhor que de fato realize essas graças. Mas eu queria, na verdade, meditar conosco nas palavras da carta de São Pedro. E elas são colocadas hoje por causa desse bilhete final, No final da carta vai dizer que Pedro manda como que uma lembrança também a Marcos. E por causa disso nós lemos esse texto de hoje,
Saúda também a Marcos, meu filho, para poder dizer onde está Marcos dentro da história dos primeiros cristãos. Marcos foi companheiro de Paulo por um tempo em missão. Marcos aprendeu de Pedro, e porque ele aprendeu de Pedro, ele registrou. Seu evangelho é muito breve, ele é bem objetivo, mas é muito gostoso de se ler e de viver, porque ele conta de modo muito objetivo os milagres, o agir, a vida de Jesus. E, enfim, todos os outros evangelistas parece que partem dele, né? Tanto Mateus como Lucas partem do relato de Marcos para fazer a compilação dos seus próprios textos. Todos eles têm coincidências. Mas olha o que diz Pedro. Vamos pedir que essa palavra atualize hoje para mim e para você? Você vai escutar esse bilhete de Pedro, que foi escrito, né, para uma das suas comunidades como uma exortação. E imagina que Pedro está aqui agora, escrevendo hoje esse bilhete para você. E vamos ver o que podemos aprender dessas palavras. Caríssimos, né? A saudação já é bem interessante. Caríssimos, revestivos de toda a humildade no relacionamento mútuo. São Pedro começa exortando a comunidade, e hoje nós aprendemos com ele a ter a humildade como base dos relacionamentos. Não é fácil, né? Porque a humildade ser a base me faz entender que o meu irmão, a minha irmã é igual. Nós temos mesma natureza, nós temos mesma essência, né? Somos falhos, pecadores, somos filhos de Deus. Então eu não posso tratar ninguém como se eu fosse melhor, né? Somos irmãos. E São Pedro começa dizendo: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E aqui eu queria parar, né? Porque São Pedro, ele coloca uma realidade que nós precisamos de cura. Nós precisamos pedir ao Senhor a cura do orgulho. A soberba, o orgulho são primos, né? São irmãs. Dizer soberba, dizer orgulho, estamos dizendo a mesma coisa. Ah, padre, eu vim aqui para curar dos meus problemas. Eu vim nessa missa para pedir libertação diante dos sofrimentos que eu estou vivendo. E vem o Senhor dizer que a gente precisa da cura do orgulho? Pois bem, precisamos. E quem diz que não precisa, já é orgulhoso, né? Todos nós precisamos da cura do orgulho. O orgulho, ele vai ter raízes que vão crescer e gerar muitos outros pecados em nós. Por isso que ele precisa ser arrancado do nosso coração. Por isso que nosso coração precisa ser liberto do orgulho. O orgulho vai nos querer equiparar como Deus. A soberba vai nos fazer achar que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. E é por isso que Deus resiste aos soberbos. Não vai dar graça aos soberbos, porque Ele não precisa. Ele acha que está bom. O soberbo, na verdade, ele pensa que tudo vai girar em torno dele. Já o humilde sabe onde ele está, pequeno, sabe o seu lugar. E aí vamos entendendo. Olha o ensinamento de Pedro: rebaixai-vos, pois, humildemente sobre a poderosa mão de Deus, porque no momento oportuno, na hora oportuna, Ele vai vos exaltar. A gente rebaixa como um caminho de busca, de humildade, de humilhação, porque na hora certa é Deus que vai nos dar as graças. Na hora certa é Deus que vai nos levantar. Deus vai nos justificar, Deus vai nos pôr de pé.
A hora de Deus na nossa vida é a hora de Deus e nós não sabemos qual hora é essa. O momento será oportuno para nós, diz a palavra. E é Ele quem vai vos exaltar. Não somos nós mesmos que vamos nos exaltar, nos colocar num pedestal. É Deus que vai nos erguer, é Deus que vai nos levantar. Coloca a mão sobre o teu coração e diz isso no momento oportuno. Deus vai me levantar, Deus vai me justificar, Deus vai honrar a minha vida. Eu não preciso ter medo de passar o que eu estou passando. Nós não precisamos ter medo. A cada um é dada a aprovação que precisa para poder crescer. A cada um é dada as provações segundo as nossas forças. Deus não iria nos provar além das nossas forças. O que Ele permite é porque no momento oportuno Ele vai vir. Ele vai vir igual um Salvador de fato. Sabe para quê? Para reconhecermos, não sou eu, é Ele. Não é fulano, é Deus. Às vezes a gente vai colocando nossa força nas pessoas. Não é o padre, não é a Rosalmira, não é alguém, é Deus. É Ele que vai realizar, é Ele que vai fazer. E aí é bonito, olha o próximo versículo. Parece que é para mim e para você. Tem alguém preocupado nessa noite? Com alguma circunstância? Lançai sobre Ele, sobre Deus, as vossas preocupações, pois Ele é bom e cuida de vós. Nós precisamos lançar sobre as mãos de Deus as nossas preocupações, fazer uma experiência de confiar. A palavra diz, Ele cuida de nós. Diz isso para você mesmo, Deus cuida de mim. Essa é uma verdade que nós precisamos assumir na nossa vida. Deus cuida de nós, a gente coloca nas mãos dEle, Ele retribui cuidando. E continua dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Duas virtudes, né? A sobriedade nos faz ter o equilíbrio diante das coisas. Quando a gente pensa em sobriedade, a gente pensa em bebida, né? Mas a sobriedade é o dom do equilíbrio. Ser sóbrio diante das coisas, das realidades. Eu posso ser sóbrio no falar, eu só posso ser sóbrio no agir, nas escolhas, no modo de vestir, no modo de ser. Uma sobriedade que me coloca num equilíbrio. E acompanhado a sobriedade, a vigilância. Nós não podemos parar de rezar. Diz isso para o seu irmão que está do seu lado. Você não pode parar de rezar. Tem que ser vigilante. E olha aqui, por que a gente precisa ser vigilante? Existe um porquê da sobriedade e vigilância. O vosso adversário, olha com quem nós lutamos. O diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem todos os nossos irmãos afora. Uma novidade, se você está parado dentro de você mesmo, não é só você que sofre. Tem muita gente sofrendo, e às vezes tem dores até maiores do que a sua, do que as minhas. Tem muita gente passando por grandes provações. Os nossos irmãos afora do mundo também sofrem. Os sofrimentos também atingem a todos. Mas olha o que vai dizer na palavra. Depois de teres sofrido um pouco, então aguenta firme, né? Dizia Monsenhor Jonas. Depois de ter sofrido um pouco, diz a palavra, o Deus de toda graça, que vos chamou, vos restabelecerá e vos tornará firmes. Durante o sofrimento a gente pensa que vai cair. Durante a provação a gente pensa que não vamos ter força.
mas depois você vai sair mais forte dela. Depois da provação você vai sair mais íntegro, mais inteiro, mais decidido, mais firme. Diz a palavra que depois do sofrimento vamos ser mais fortes e seguros. Por que nós vamos ser mais seguros? Porque nós vamos colocar nossa confiança nas mãos do Senhor. Nós vamos colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor. A Ele pertence a glória, o poder. E aí depois Pedro começa, né? Diga, Silvano, que eu vos considero. Manda um abraço para Marcos, né? Em outras palavras. E aquele ali, é uma carta. E como uma carta vai ter, nós estamos no capítulo 5, vai ter suas despedidas. É como se hoje nós escutássemos: Célia, permanece firme na fé. E aí o Senhor, através de Pedro, vai dizendo a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Quem sabe você precisa de um caminho de se reconciliar com a humildade, pedir a cura do orgulho de um modo mais profundo. Quem sabe você precisa fazer uma experiência de abaixamento, né? De rebaixamento sobre a mão de Deus. Presta atenção, não é em qualquer lugar. A gente não vai se inclinar sobre a força de homens, disso ou daquilo. Nós vamos nos colocar debaixo da mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus. Às vezes, quem sabe você precisa da experiência do cuidado nessa noite. Ou quem sabe está lhe faltando a sobriedade. Quem sabe está lhe faltando a firmeza. Quem sabe está lhe faltando a vigilância e você precisa adquirir. Quem sabe você estava vivendo a tribulação e achando: meu Deus, eu não vou ter força, agora eu vou cair. E o Senhor quer te dizer: aguenta firme só mais um pouco. Depois desses sofrimentos vai vir alguma coisa de bom. Sempre vem algo de bom. E nós precisamos entender aquilo que nosso Senhor quer. E a partir daí, quando o Evangelho chegar no nosso interior, na nossa vida, curas, milagres, prodígios vão acontecer. A partir da força, quando o Evangelho penetrar o seu ser e te ajudar a viver, nos ajudar a viver, o Senhor vai nos curar. Ele não vai nos curar simplesmente porque nós estamos sofrendo. Ele vai nos curar porque nós estamos fazendo uma experiência com o seu amor, com o seu poder. Ele vai nos tornar firmes diante do diabo e das provações. Por quê? Porque nós estamos lutando. E a nossa luta não é em vão. Não é em vão. E aqui, por que não lembrar de tantas pessoas que nós amamos que estão sofrendo, não é verdade? Tantas pessoas, nós não precisamos ir longe. Os nossos irmãos pelo mundo inteiro estão sofrendo. Não vamos longe. Não vamos longe. Na nossa família, no nosso convívio, tem pessoas padecendo. Seja por um momento, ou seja por tribulações que acompanham. Mas aquele que é o Senhor de toda graça, vai vos reestabelecer. E é o que nós queremos pedir nessa noite, que o Senhor possa nos reestabelecer. A vida, né? A experiência de Deus. Hoje, quando eu ia para o hospital para poder rezar a primeira missa do dia e visitar os doentes, eu ia pedindo ao Senhor para falar ao meu coração, ia entregando a vida de vocês que aqui estão. Senhor, diga o que o Senhor quer dizer. E quando se lia, né? Eu já tinha escutado a palavra de Deus, eu fui para a missa, já sabia qual era a palavra, sobretudo de Pedro. Mas quando a nossa irmã proclamava a palavra de Deus lá na Santa Casa, e novamente esse texto ia entrando nos meus ouvidos e alcançando o meu coração, eu me lembrava do cardeal Vantuan, um vietnamita, e isso está relatado no livro dele, Testemunhas da Esperança.
cardeal, pregando para o Santo Padre, na época João Paulo II, dizia da sua própria vida, dos momentos de provação, e que foram acompanhados por essa palavra, porque esse era um dos textos, segundo a biografia dele, escrita por ele, que ele lembrava de cor. Porque como ele ficou preso 11 anos, se não me engano, na sua própria diocese por causa do comunismo, e no Vietnã, quando o comunismo assumiu as forças, né, depois da guerra civil que viveu com os Estados Unidos, e o Vietnã vivendo uma situação, né, miserável, o cristianismo foi banido do Vietnã, e os bispos foram presos, dentre eles Vantuan. E como ele ficou preso, ele celebrava a Santa Missa, o seu cálice era a sua mão, ele conta. E aí ele pedia, né, para que pudesse, dizia que tinha problema de estômago, então lhe era oferecido um pouco de vinho. Então ele guardava o vinho, colocava, segundo ele, 3 gotas na palma da mão e uma de água, e na outra o pão que os cristãos davam um jeito de chegar até ele, que depois ele guardava nas caixinhas de fósforo que era passado para os outros prisioneiros católicos, porque aí eles não desconfiavam, achavam que era fósforo, na verdade era Eucaristia. E na hora da missa que ele rezava debaixo da coberta, com as 3 gotas, ele lia a palavra de Deus, não lia, mas ele recitava, e ele recitava aquelas que ele tinha de memória, e uma delas era a palavra de Pedro. E ele dizia ao Santo Padre, né, num diálogo, Santo Padre João Paulo II, minha vida toda foi marcada por provações. Quando estava para ser ordenado padre, tive tuberculose e quase morri, mas Deus me salvou. Quando alguém me fez bispo, né? Ele foi feito bispo, porque não foi o João Paulo II, se não me engano foi antes. Fui feito bispo, logo depois fui feito prisioneiro, e passei 11 anos preso. E aí o Papa até pergunta, você conseguiu ordenar algum padre nesse tempo? E ele diz, só 7. Pensa, dentro de uma prisão ele conseguiu ordenar ainda 7 padres, fazer 7 padres, e sem meia aprovação. E o Santo Padre me faz que João Paulo II tinha feito ele cardeal, agora descubro que tenho câncer. E minha vida continua nas mãos de Deus. E ele dizia, né, que no dia do cardenalício dele, ele entrava pela Basílica de São Pedro livre, porque ele já não era mais prisioneiro, e era cantado, rebaixai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus, porque no momento oportuno Ele vos exaltará. E ele dizia, a maior exaltação de ter sido cardeal, porque na verdade ele entendia que ele era um príncipe da igreja, e pela igreja ele precisava morrer, e ele oferece os sofrimentos e o câncer dele, né? Está sendo feito servo de Deus, caminho para ser beatificado, enfim, homem santo. Viveu na carne a palavra, viveu na carne o Evangelho. Então a gente precisa acolher, né? E eu também, os sofrimentos que a vida nos propõe. Mas no momento oportuno Deus vai nos exaltar. Conversa com Deus. O que você precisa hoje? Qual é a cura que você precisa hoje? Porque nós vamos orar pedindo ao Senhor tais graças. É a humildade, é a cura do orgulho, é a firmeza na provação e no sofrimento, é resistir às provações do diabo. Qual é a cura que você precisa? Qual é a libertação que você precisa hoje? Se você precisa de todas, tem gente falando assim, todas, é isso? Ok, conjunto completo, kit completo, Deus vai nos dar para nós permanecermos firmes. E entenda, se Deus te fizer firme, é porque Ele vai querer de você. E aí a gente precisa jogar essa homilia para um segundo plano. Não dá para mim poder pregar, mas Deus nos faz firme para nos fazer profetas. Deus nos faz firmes para sermos testemunhas. Deus não vai te curar se for para você ficar sentado. Entenda isso. Deus vai lhe curar para lhe colocar em movimento, e você precisa se tornar um evangelizador.
uma testemunha. Então entenda as consequências do que você pede, da obra que o Senhor pode realizar em sua vida, porque Ele quer contar contigo também. Ele conta conosco para poder manifestar. São pessoas humanas que continuam anunciando o Evangelho. Vamos orar e pedir ao Senhor. Vamos humildemente, com nossa pequenez, clamar ao Senhor nessa noite, que Ele nos ajude. Antes mesmo de rezarmos com as nossas palavras, feche os seus olhos, vamos orar em espírito, vamos orar em línguas, como diz a palavra. Aqueles que têm o dom de orar em línguas, oremos em línguas. Mesmo que você não tenha o dom de orar em línguas, ou pense que não tem, feche os seus olhos. Mas vamos orar. Vamos permitir que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos alcance, que o Espírito nos visite nessa noite. Nós vamos orar em línguas para pedir a abertura do coração. Essa oração é para você se abrir à graça. Siria la canta la balaie, Siria la canta la balaie, Siria la canta la balaie, Siria la bala cantara la balaie, cantara la balaie, Siria la bala cantara la balaie, Siria la bala cantara la balaie, liria la balaie. E com as suas palavras agora, o ministério vai continuar orando em línguas. Nós consagrados queremos orar com você e por você. Vai dizendo ao Senhor, vai falando ao Senhor. Porque não você pode escrever para o Senhor a sua carta. Você pode escrever para o Senhor a sua carta contando. Hoje Pedro escreveu uma carta para nós. Escreve a sua carta no seu coração, através da sua oração. Fala: Jesus, eu vim hoje nessa Santa Missa, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de transformação no meu coração, na minha vida. Existem realidades, Jesus, que eu preciso, e eu cansei de lutar sozinho. Até aqui eu fui lutando com as minhas forças, mas eu já não resisto mais. Eu me rendo. Fala isso para o Senhor. Eu me rendo. Eu quero me render. Eu não quero ter resistências. Se até aqui eu resisti, a partir de agora, Senhor, eu não quero resistir mais, porque Deus resiste aos soberbos. Senhor, quebra as minhas resistências e me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vai escrevendo, vai dizendo para Deus as palavras da sua oração no coração. Me ajuda, Senhor. É nos meus relacionamentos, é na minha família, é a enfermidade, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. O Senhor me mostra pessoas que estão sendo provadas na alma. Existe uma provação da sua alma. Existe uma provação de alma que você tem experimentado. Às vezes isso é tão difícil para você, até mesmo dizer, falar, partilhar.
Hoje eu venho pedir, Senhor, restaura com teu poder, com teu amor. Siria la canta la Siria la canta la balaie. O Senhor vai me mostrando pessoas com muitas preocupações, e você para lá e para cá, querendo resolver tudo, querendo dar conta de todas as coisas. E o Senhor ia falando ao meu coração que nessa noite Ele quer curar o seu coração na confiança. Ele quer que você confie como uma criança confia no seu pai, como uma criança depende do pai. Assim também o Senhor convida você nessa noite a exercitar essa confiança, a você parar nesse instante, parar de querer resolver tudo, de querer dar conta de tudo, e confiar, entregar nas mãos do Pai, entregar nas mãos do Senhor. Ele vai curando o seu coração agora, dessa agitação que você estava, dessa agitação que estava trazendo essa ansiedade. E nesse instante o Senhor vai curando o seu coração, como o Padre ia dizendo. O Senhor quer nos curar do orgulho. O Senhor quer nos dar um coração humilde. O coração humilde é um coração como de criança, um coração entregue, um coração simples. Por isso entrega para o Senhor agora. Entrega essa preocupação, entrega esse corre-corre, essa agitação para resolver os seus problemas. E o Senhor me dá a imagem de um riacho, um córrego bem fino, um corte de água. E esse corte de água, esse pequeno riacho, por onde ele passa, ele vai trazendo vida. O Senhor diz ao meu coração que Ele realiza uma obra de libertação em pessoas que trazem um espírito de morte, estão prisioneiras e têm vivido sobre a opressão de um espírito de morte. Não é tirar a vida, mas é não querer viver, não querer levantar, não querer andar. É tão triste que você esses dias disse: eu tenho pena de mim mesmo, ao se olhar no espelho. E aonde o rio passa, a vida chega, a vida de Deus, a vida da graça. Existem pessoas que entraram numa confusão financeira tão grande
que você não sabe como vai sair. Parece um novelo de lã que foi esquecido e os nós foram sendo feitos. Sua vida financeira se misturou com tantas partes das dimensões da sua vida, seus relacionamentos, sua família. Eu vejo o Senhor segurando na ponta desse novelo e desatando o primeiro nó e dizendo para você: começa agora, vai ser um exercício, mas você é capaz. E nó após nó você pode ir tirando. O Senhor me mostra pessoas que, ao olhar para trás, para o seu passado, veem as construções caídas, casas caídas, e você olha e pensa: meu Deus, tudo que eu construí caiu. Eu achava que tinha construído alguma coisa e hoje não tenho nada. Mas o Senhor vai te ajudando a perceber que Ele te segurou até aqui, e isso é muito. Ele te sustentou até aqui, e isso é muito. O Senhor também dá uma palavra a uma pessoa de perdão. Existe uma mágoa dentro de si, do seu coração, que está te impedindo de seguir, de ser abençoada até mesmo, porque essa mágoa vai roubando as suas forças. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te curar, sanar essa realidade dentro de você. Siria la canta la. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Deus sou, Deus sou. Eu não sou nada, eu não sou nada e do pó nasci. Mas tu me amas. Mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Deus sou, Deus sou, Deus sou. toma as minhas mãos, Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, Toma meus toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, Deus sou, teu sou, teu sou. Cantemos Toma mais as uma minhas vez. Toma minhas mãos. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, Vamos ficando de te pé. amo, Estenda as toma suas minha mãos vida, e vai cantando. ó Pai, teu sou. Vai se rendendo ao Senhor. Teu sou, Deus sou, Senhor. teu sou, Estenda as suas mãos pro alto e teu cante. sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus
te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, Eu sou. teu sou, teu sou. Coloque a mão sobre o seu coração e vai acolhendo a graça dessa oração. No altar do Senhor, vamos entregar nossa vida, que temos o que somos.